Carregue, meus filhos, em cada ato de vós chuncheis. Tudo que os filhos foste fazer, faça-se com o coração aberto, com amor. Lembre-se, meus filhos, que não se tem nada na vidinha de vós chuncheis, meu filho, que não se aposta a deixar resolvido. Quando se coloca dentro do coração de vós chuncheis o amor do nosso Pai. Lembre-se, meus filhos, que a caminhada é longa, pode ser árdua, sim, mas que tudo vai se depender das maneiras que os filhos se enxergar. É os filhos saber que os filhos estão caminhando, mas que na frente do filho tem Deus se guiando o filho. Graças a Deus. É saber que se está caminhando, mas que na frente do filho tem Deus guiando. Graças a Deus, meu filho. A Umbanda é cada um internalizar para dentro de si o que ela vem trazer. O amor, a caridade, um umbandista, a fé. E por que não se enxergar como uma religião? Porque não é se limitar ela aos dias de gira, meus filhos, aos dias de trabalho. É levar ela para a vida de vós chuncheis. A Umbanda é se vivida, meus filhos. É se lá fora, não é se dentro do terreirinho. O que vós chuncheis se aprende aqui, se ouve aqui, vai ser lá fora que vós chuncheis vão se mostrar. Se chão mesmo ou se no chão. Se tá se sentindo chamuado, se tá se sentindo lá embaixo, não se tem essa vergonha de levantar a mão e se pedir esse auxílio. Não se tem essa vergonha de olhar pro irmão e expor as fraquezas. Porque aquele irmão que está do seu lado pode ter as arminhas para te ajudar. Agarre-se no Pai, agarre-se na fé. Vai se buscar coisas que vai te engrandecer o filho, vai te ajudar o próximo. Parasse de dar atenção se só para os probleminhas de vós chunchê. É claro, essa véia se sabe que todo vós chunchê se tem as coisinhas a se enfrentar, os probleminhas a se enfrentar. Mas e se mudar o jeito de enxergar as coisas? Se auxiliar o outro? Porque se vós chunchês forem se passar para pensar, os problemas de vós chunchê muitas vezes se é muito se é pequeno, perto de tantos problemas, que o irmãozinho do lado passa e vós chunchês nem vê, porque tá tão se preocupado. Dá-se tanta atenção no que tá ruim e esquece nas coisas boas que se tem. Que bom seria se cada um caminhasse julgando o jato que ele mesmo faz. Que bom seria que o outro olhasse pro irmão, né, filho? Com compaixão, entendendo que ele enfrentará não as mesmas coisas que vós chunchê, mas se tá-se no mesmo plano, é porque tá-se no mesmo estágio. E quem é vós chunchês para julgar o outro? Não sabe o que o outro passa. E mesmo se soubesse. A vida do outro é a vidinha do outro. E ele vai se agir conforme ele acha que tem que se agir. E quem fala, né, filho? Se você acha que você está certo, quem garante que vós chuncheis estão certos, né, filho? Às vezes aos olhos do outro não se tá. Então que cada um, né, filho, caminha analisando, julgando. Se for julgar, se quer se usar a palavra julgar, que cada um faça isso, mas olhando os vossos jatos, filho. O caminho espiritual, filho, você tem que se deixar muitas coisas para trás.
Tem que se tirar muita coisa de dentro de vós chunchê para poder se caminhar para frente, sempre lembrando que a vida é uma caminhada, né, filho? É uma caminhada com várias vias, né, filho? Então, que se quer mudança, que esteja disposto a enxergar-se dentro de si, a olhar para si, filho, o que se precisa, não se ter medo, não se ter medo do que vai se encontrar. O autoconhecimento, né, filho, é muito necessário para dar-se um dos primeiros passinhos para a caminhada. Sabedoria, meus filhos, é muito conquistada na vivência, é nas esquinas, nas encrujas da vida. Observar cada situaçãozinha, né, que vocês passam. Tem cada ensinamento ao lado de vós chunchês. Não é só onde vocês têm os costumes de se buscar, não. E aí vai se caminhando, né, filho? Até se chegar. Pai não se dá uma cruz que não se pode carregar. Então, se está passando por uma situação, é porque se consegue se enfrentar assim. É se buscar as forças, filho, nas palavras do Pai, nos conselhos. Mas principalmente, né? Saber que tem a força dentro de vós chunchê. Ninguém se mantém em segredo, né, filho? Deus te vê tudo que vós chunchê se faz. E vocês não se esconde nada de vós chunchê mesmo. E quer filho, quer pena maior que a consciência pesada de vós chunchê, filho? Graças a Deus. Graças a Deus, Deus salva essa casa santa. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Deus salva essa casa santa. Salve, graças a Deus, louvado seja. Qual que é o nome da senhora, vó? Essa velha chefe conhecida como vovó Catarina, né, meu filho? Graças a Deus, vovó Catarina. Qual que é a missão do Preto Velho na Umbanda? Os velhos, filho, tem a missão de mostrar aos filhinhos de terra se o caminhado do amor, se do perdão. Mas é fazer se os filhinhos se reconhecer isso, cada um dentro de si, né, filho? Graças a Deus, vó. A véia, filho, a véia só mostra pro filho. O filho é que se tem que se fazer, né, filho? Sim. Quando se diz que Preto Velho mostra e quem faz a si próprio é a pessoa, o que deve se entender com isso, vó? Que a caminhada, filho, é se de cada um. Pode ser qualquer um, filho. Não só o Preto Velho ou o caboclo. Qualquer um. Inclusive vocês da terra. Auxiliar o outro no caminho. Mostrar-se ao outro que o outro não tá querendo se enxergar, né, filho? Mas o trabalho é de cada um, meu filho. A caminhada é de cada um. Não quer se dizer que eu andasse sozinho, né, filho? Sozinho, vai chunchês no questão. Mas caminhar é com as próprias perninhas de vós chunchês. Claro que sim. Muita gente diz que tem dificuldade de caminhar com as próprias pernas, porque com bengala a gente tem um reforço ali e acaba se servindo dos outros até um pouco mais do que deveria. Como a gente faz para saber o limite de pedir ajuda e buscar ter força para caminhar com as próprias pernas? Às vezes é mais fácil se falar que não se consegue, né, filho? É se mais fácil, né, filho? Se encostar. Mais força. Todo vós chunchês estão. Já foi dito e sempre será dito.
Nosso pai nos te dá uma cruz que nos pode carregar. Então, se você está passando por uma situação, é porque se consegue se enfrentar assim. É se buscar as forças, filho, nas palavras do pai, nos conselhos. Mas principalmente, né? Saber que tem a força dentro de vós, mexer. É assim muito fácil, né, filho? Passar isso pra frente. Passar a responsabilidade do jato, né? Pra quem tá do lado, pro outro. Achar já Deus. Ô vó, existe livre-arbítrio? Salve, filho. Salve. Já existe sim, filho. A partir dos momentos, filho, que vocês se vêm fazer essas caminhadas nessa terrinha. A maior coisa que vocês dão a vocês é o livre-arbítrio. Justamente para saber se andar, para saber se usar. Não se tem, né, filho, o que é certo e o que é errado. A pessoa vai se entender o que se tem para ela. Se ela se encara aquilo lá como certo, é o livre-arbítrio dela de se entender que é certo. Mas sempre se lembrando, né, filho, que se para cada ato, acha as consequências. Que as consequências vêm justamente pelo livre-arbítrio que é dado a vós, vocês. Sim. Porque se para crescer, é vocês mesmo caminhando por vós, vocês. Justamente com o livre-arbítrio. Que este, filho, a benevolência de nosso Pai, para com todos vocês que estão aqui na terra. Lembrar-se que se podem fazer o que se quiser. Mas sempre lembrando que tem-se as consequências. É aí que entra as palavras de Deus. Pode-se fazer-se o que quer, mas tem-se as orientação, os conhecimentos. Quando se tem-se os conhecimentos, as orientações, surge as responsabilidades. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E sempre andando ao lado de vocês, dentro de vós, vocês o livre-arbítrio. Para se usar o que sabe, mas sabendo que tem as consequências. Preto Velho sempre carrega o rosário de Nossa Senhora. Qual é a maior mensagem do rosário, vó? Me achar já Deus, filho. O rosário, filho, é para mostrar para vós vocês a proteção. Que achar grandioso, não é, filho? Sim. É para te mostrar, filho, que se todas as armas se estão se em volta pelo amor de Deus, de Nossa Senhora, de todos os orixás, de todos os guias, que se neste mundo não se tem uma arma abandonada, não tem uma arma sem proteção. E dentro dos trabalhos de Umbanda, filho, se usar, rosário é se usado, tanto para proteger o aparelho, né, filho? E quanto se as pessoas que se sentam-se na frente da velha, que quando se tem-se as energias se pesadinhas, filho. O rosário se retém as energias, e essa velha usa a terra do terreirinho para descarregar o rosarinho. Às vezes os pretos velhos recomendam diferentes tipos de banhos. Por quê? Graças a Deus, meu filho. Cada banho tem uma finalidade, né, filho? Cada banho vai se ser dado conforme a necessidade da pessoa e vai se usar essa erva específica. Tem-se a infinitude de erva. Por exemplo, né, filho, quando se vai se essa velha se faça por filhinho um banho de descarrego, um banho para energizar. Por exemplo, o uso do manjericão, né, filho? Para se energizar os fios de terra. As arrudinhas com jalequim para limpar.
E variados banhos, né, filho? Mas sempre que se lembrando, né, filho? Que se não adianta essa véia se passasse um banho pra Peixoinha e a Peixoinha não acreditar no poder da erva, ou se não conhecer, ou fazer se sem saber, se a pessoa não se tivesse a receptiva pra isso, filho, o trabalho se não se dasse, né, da forma se que deveria se dar, né, filho? Quando a pessoa diz eu não consigo ver o caminho que eu devo trilhar na minha encarnação, como é que ela consegue encontrar esse caminho, vó? Acha já Deus. É olhar-se pra dentro de si mesmo, né, filho? Não ter medo do que vai se encontrar. Não se ter medo dos medinhos que se tem guardado lá dentro, né, filho? Dos defeitozinhos. Se pôr pra fora, filho. E se pôr pra fora e encontrar. E encontrar o que ela se tá se procurando. Será que não sabe mesmo? Então existe o que a pessoa acha que não sabe e às vezes é uma força que ela tem e não reconhece. Acha já Deus, filho. Acha já Deus. Existe, filho. Se existem as desculpinhas que são se ajudadas, né, filho? Os filhos, às vezes, né, filho? Tem-se a necessidade da mudança, tem-se a vontade da mudança, mas tem-se medo, né, filho? Da referida mudança, porque se toda mudança mexe-se com... É para remexer, né, filho? Para tirar o que tem dentro, né, filho? Para colocar coisa nova, tem que tirar o que tem dentro, não é, filho? Então, toda mudança, filho, inclusive se o caminho, né? O caminho, se um caminho espiritual, filho, você tem que se deixar muitas coisas para trás. Tem que se tirar muita coisa de dentro de vós, Xunxê, para poder se caminhar para frente, sempre lembrando que a vida se é uma caminhada, né, filho? Se é uma caminhada com várias vias, né, filho? Então, que se quer essa mudança, que esteja disposto a enxergar-se dentro de si, a olhar para si, filho, o que se precisa. Não se ter medo, não se ter medo do que vai se encontrar. O autoconhecimento, né, filho, é muito necessário para dar-se um dos primeiros passinhos para a caminhada. O que é o autoconhecimento e requer muita disciplina para conquistá-lo? Achar já a Deus. O autoconhecimento, primeiro é se reconhecer como filho de Deus, né, filho? Lembrar-se, filho, que todo que vós vocês que estão aqui na terra são-se Deus em potência divina aqui na terra. Lembrar-se que são seres humanos, mas são filhos do Pai. E como seres humanos, são carregados, né, filho, de virtudes, muitas virtudes, e também seus defeitos. E o autoconhecimento é primeiramente reconhecer essas suas virtudes e potencializar essas virtudes, né, filho? E naquilo que estiver em falta, a chaguinha do coração de vós, Xunxês, trabalhar-se naquilo. Por exemplo, né, filho, uma pessoa que se sabe, né, filho, que se é ciumenta, mas não queira se mostrar-se, se assumir-se, filho, a reconhecer-se primeiro. Uma pessoa que sabe que se é negativa é reconhecer-se o que é primeiro para poder se trabalhar naquele ponto. É se olhar-se, é se enxergar-se de frente com vossos defeitos, filho. É se conhecer para poder se trabalhar naquilo ali. Como, filho? Como vai se trabalhar em algo que está tentando se esconder? Mas de uma hora ou de outra, né, filho, vai ter que se mostrado. E que seja por vosso trabalho de vós, Xunxê, sim mesmo, né, filho? E se exige, sim, filho, muita essa disciplina. Se uma pessoa está no momento da vida que ela fez uma coisa que ela acha feio e que deve continuar escondido, que conselho a senhora dá para essa pessoa? Faz de tudo para manter escondido ou conta para quem confia? Se a pessoa tomou-se ao conhecimento, né, filho? Tomou-se a consciência de que aquilo é feio, tem que se procurar-se, né, filho? Se resolver o que se fez. Tantas coisas que são feitas, né, filho? Causa-se tantos transtornos às vidas de outras pessoas. Tantas coisas que já não tem como se voltar atrás. O que tem, filho, que tem como ser consertado, que a pessoa busca atrás e vai se consertar, né, filho? E as coisas que tem as consequências que não tem jeito de se consertar, filho, que o filho trabalha para aquilo lá, para não se repetir. Reconhecer sim,
reconhecer e se buscar os meios, né, filho? Os meios de não causar transtornos maiores. O meio de buscar essa solução. Não se repetir. Se tivesse como se feito falado com quem for auxiliar, né, filho? Porque se fosse passar essa informação para frente que não vai te ajudar, para que se atrapalhar e complicar mais as coisas? Mas não é se manter esse segredo. Ninguém se mantém esse segredo, né, filho? Deus te vê tudo que vós se faz. E vocês não se esconde nada de vós mesmo. E quer esse filho, quer esse pena maior que a consciência pesada de vós filho? Vai se abrir o coração com Deus, filho, e buscar se resolver-se e não voltar-se a fazer o errado de novo. Como se diz, né, filho? Atire-se a primeira pedra quem nunca se errou. Mas se a pessoa se tomou-se a consciência disso, que ela vai se trabalhar-se em prol de consertar-se aquilo, né, filho? Graças a Deus. Como que o preto velho, sendo espírito, ajuda um ser humano encarnado quando não está incorporado? Graças a Deus, filho. Muitas vezes vocês têm as chamadas de intuições de voz né? Vai-se, às vezes está se caminhando, vai se fazer algo e muda-se de ideia, não é, filho? Sim. Às vezes a gente chopa também, né, filho? No ouvidinho dos filhinhos. Tem-se várias formas, filho. Às vezes o filho precisa-se naquele momento da vida dele se encontrar-se com um irmão encarnado. Se numa esquininha da vida, às vezes tem tanta gente desorientada andando aí, numa esquininha da vida, se encontra com o irmãozinho que vai trazer a solução. Às vezes nós damos um empurrãozinho nisso também. Às vezes uma orientação. Às vezes em conversa, né, filho? Em conversa entre vocês encarnados. Um se buscando auxílio do outro, o outro tem-se, além-se do conhecimento dele mesmo. Vem-se umas ideiazinhas na cabeça para se auxiliar. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que dói mais, vó? Viver ou morrer? Nenhum dos dois, meu filho. Nenhum dos dois. Olha essa graciosidade da vida de vós chuncheixes. Tem-se dor, filho. Não se tem. Tem-se os momentinhos de sofrimento. Mas a dor é a maneira que vocês querem enxergar, né, filho? Não se tem. Tudo, filho, vocês têm que... Depende da maneira que vocês se enxergam. São planos diferentes, né, filho? Uns encarnados, outros desencarnados. Não se tem dor, filho. Não se tem dor. Basta vocês apegar-se no Pai, filho, e carregar-se andando-se com o joio do amor. Saber, filho, que tem as dificuldades? Tem. Tem-se o sofrimento? Tem. Tem os momentinhos de tristeza? Tem sim, filho. Tem sim. Mas que tudo por um plano maior, por uma causa maior, que é a evolução de cada um, meu filho. Essa velha não se vê dor. Já tive muito sofrimento, tive sim, mas não enxergo como dor, não. E acho que os filhos de terra têm que se enxergar se tudo o que se acontece, filho, com se alegria e se muita gratidão no coração, colocar-se sempre na frente de vós cheios, filho, a fé e a gratidão, para saber se enfrentar as coisas e não se enxergar-se como dor, mas sim como alegria, filho. A alegria e possibilidade de crescer cada vez mais, chegar do ladinho do Pai. Qual que é o propósito da encarnação? Essa evolução, essa progressão, é se lembrar que todos, filhos, cada um de vós chuchês, estão-se aqui, são-se irmãos, e não se tem isso de um se estar na frente do outro, mais evoluído do outro. É cada um no seu momento. Cada um vai se passar pelas provinhas que tem que se passar para poder se alcançar a progressão espiritual, a poder se alcançar a evolução. A evolução, o que é? É perpassar por cada defeitozinho, por cada coisinha que incomoda lá no seu íntimo, até se chegar, filho, pleno. O fio, os espíritos de vós cheios, é como se tivesse uns buraquinhos, num cantinho cheio de buraquinho, e aquilo lá que o vai se preencher.
vai se preencher a cada prova que se passa, a cada conhecimento que se adquire, a cada arma que se perdoa, a cada amor incondicional que vocês vai se aprendendo, né, filho, a praticar o amor cristão do Pai. Vovó Catarina, quais são os malefícios da indiferença? A indiferença, filho, é uma das piores coisas que vocês podem se ter um para com os outros. A indiferença demonstra um desprezo para com o próximo. É como se desprezasse o pai. Está desprezando um filho do pai, está desprezando o pai. Eita! Quando essa véia se vê um irmão se desprezando o outro, essa véia se fica se triste por isso, filho. A indiferença, filho. A indiferença é uma forma que o ser humaninho usa, filho, para se não cultivar o que ele tem que se cultivar, para não se perdoar, para não se amar. Aí ele busca uma forma de se correr, né, filho, do que tem que se enfrentar. Então, os malefícios que causa na pessoa é os malefícios do não perdão, um sofrimento, uma tristeza, uma culpa que às vezes nem sabe que sente, porque se sente, que sabe que se tá errado, e insiste em se fazer, e fica argo lá na cacholinha dele, se cobrando dele. É isso que vai se causando a indiferença. A indiferença, filho, demonstra-se, né, filho, que a pessoa tem que se trabalhar o amorzinho dentro do coração, né, filho? O amorzinho, que essa véia se fala, aos olhos do pai. O que é se amar aos olhos do pai, filho? É olhar-se pro outro, é saber que o outro é igual a voz Xuxê. É saber que o outro tá na caminhada com voz Xuxê. E que naquilo que não agrada no outro, o filho vai olhar com ele com os olhos de amor e de compaixão para auxiliá-lo nele. Saber que muitas vezes o que está incomodando no outro é alguma coisa que tem que se trabalhar em voz Xuxê também. É se não julgar, né, filho? Ah, se cada um fosse fazer ordem de julgamento para cada um mesmo, para cada um de si mesmo, esse mundo seria assim, né, filho? Mais se fácil de se conviver, né, filho? Mas já está se caminhando para isso. Certa vez, vó, um espírito falou assim, no diálogo: o maior estudo é você sair na rua e não julgar ninguém. Non vox diactrix. O que a vó comenta a respeito dessa colocação? Que bom seria que todos fizessem isso, né, filho? Que bom seria se cada um caminhasse julgando o jato que ele mesmo faz. Que bom seria que o outro olhasse pro irmão, né, filho? Com compaixão, entendendo que ele enfrentará não as mesmas coisas que vai Xuxê, mas se tá-se no mesmo plano, é porque tá-se no mesmo estágio. E quem é vai Xuxê para julgar o outro? Não sabe o que o outro passa. E mesmo se soubesse. A vida do outro é a vidinha do outro. E ele vai se agir conforme ele acha que tem que se agir. E quem fala, né, filho? Se você acha que você está certo, quem garante que vós vocês estão certos, né, filho? Às vezes aos olhos do outro não se tá. Então que cada um, né, filho, caminha analisando, julgando. Se for julgar, se quer se usar a palavra julgar, que cada um faça isso, mas olhando os vossos atos, filho. Olhando o seu caminhar. Olhando o que você tem para melhorar. O que você tem para fazer crescer dentro do vosso coração e o que você tem que tirar aí de dentro. E não o irmãozinho do lado de lá, que no momento dele, ele vai te fazer isso. E às vezes você está fazendo até mais que vós vocês, só que você está preocupado olhando pro outro, né? E deixa a vidinha de vós vocês de ladinho. Por que nos dias de hoje a dor e o sofrimento ainda precisam ser grandes professores?
Muito se diz na dor ou no amor, não é, filho? Sim. E vocês muitas vezes para ser chocalhada é só através, né, filho? Através da chaguinha, através das pedrinhas que são colocadas na vidinha de vocês. Que é assim, uma forma de fazer assim, como se fosse um choque para vocês mesmo, filho. Muitas vezes vocês estão se adormecidos, só se acorda através disso, né, filho? Então, por isso a necessidade de se enfrentar cara a cara, né, filho? Cara a cara, com as mais coisas sombrias que se tem dentro do pensamento, dentro do coração de cada um, que se cada um se analisar, se tem-se coisinhas que estão se adormecidas, se escondidas, ou que vocês não querem se olhar, né, filho? Porque tem que se medo de se enfrentar. Então, se, né, filho, para ser impulsionado esse enfrentamento, pense as provinhas, né, filho? Que às vezes causa, assim, um sofrimento, sim, porque é assim o choque iniciar, né, filho? E depois, se lá na frente, se forem sábios, vão se enxergar como uma grande graça divina, porque se é sim uma grande graça divina, né, filho? Muitas vezes não se esqueçam, filho, que vocês pedem, viu, filho, para se passar por determinada situação. Então, sempre, filho, que se depararem frente a frente com essas situações, meu filho, não se revolte contra o pai, não se revolte contra aquela pessoa que serviu de instrumento, meus filhos, para o crescimento de vós chunchês, porque antes de se vir para cá, meu filho, essa pessoinha, esse espíritozinho, né, filho, se dispôs a servir de instrumento para o seu crescimento, viu, filho? Então, por isso, filho, nunca se esqueçam de ser gratos por qualquer um que se apareceu no caminho de vós chunchês, ser grata a Deus, ser grata a essas pessoinhas, filho, ser grata a essa oportunidade, filho, que vós chunchês estão se tendo, filho. Carregue-se sempre dentro do coração de vós chunchês, filho, essa consciência, filho, que estão aqui, o que se estão passando, é necessário, sim. A revolta não se leva a caminho nenhum, né, filho? Não se tem a revolta pelas dores que se passa. Mostre-se, filho. Tanto fala-se de fé, tanto se mostre a fé. Então mostre-se, então, filho, para vocês. Não se para o outro, mostre para vocês. Essa fé que tanto tem-se no Pai. O Pai não desampara. O Pai não deixa se acontecer essas coisas à toa. Às vezes, né, filho, vocês se deparam, às vezes, com uma criancinha passando fome, se revolta, com as magelas, né, que acontece aí nesse mundão de vós chunchês. Saiba, meus filhos, que tem esse algo por trás. Então, faça o que cabe na mão de vós chunchês, em vez de ficar só apegado nas reclamaçãozinhas, né, filho? Sim, senhora. Qual foi o último obstáculo que a senhora teve que superar para se tornar um espírito de luz? Eita, meu filho, essa vai-se fundo, né, filho? Foram-se tantas vivências. Não vou falar dor, né, filho? Algumas amarguras, muitas possibilidades, né, filho? O maior obstáculo, meu filho, foi justamente trabalhar seu perdãozinho na última vida. Por isso essa velha se trabalha tanto que seu perdão, né, filho? Essa velha nem sempre se foi uma nega velha. E se na última, filho, nessa última vivência dessa vida, da vida dessa velha, filho, essa velha já revoltasse, né, filho, pelas coisas que se passavam com o senhorinho, né, filho? Revoltou-se, chorou-se, de início, né, filho, até se entender que não se era esse o caminho. Até se compreender, a olhar-se com o outro, né, filho? Entender-se que ele se não sabe o que está se fazendo. Por quê? Porque o que a velha estava passando era o que a velha necessitava se passar. Foi-se muita dor física, muita humilhação ao jovem de vós chunchês. Só que essa velha se apegou-se como uma forma de aproximação, de grandeza do espiritual, do nosso Pai. Foi-se praticar-se o perdão mesmo, filho. O amor, a compaixão. Dentro dessa velhazinha. Mas não foi-se a última vida, né, filho, que se proporcionou isso, a vida dessa velha. Foi-se várias vidas, filho. Várias situações, várias vivências.
Uma pessoa está ouvindo a avó e diz assim, eu quero melhorar, mas eu não tenho força. O que a avó aconselha? Tem-se força sim. Tem-se força sim, meu filho. Não se acha ninguém se desamparado nesse mundão. Lembre-se. Lembre-se que cada um de vós xuxês carrega dentro de si a chaminha do amor de Deus. E que cabe a cada um fazer essa chama do amor divino, fazer essa chama se engrandecer para atingir-se a todos, mas principalmente vós xuxês. Então, filho, agarre-se no Pai. Se está se sentindo chamuado, se está se sentindo lá embaixo, não se tenha essa vergonha de levantar a mão e se pedir auxílio. Não se tenha essa vergonha de olhar para o irmão e expor as fraquezas, porque aquele irmão que está do seu lado pode ter as arminhas para te ajudar. Agarre-se no Pai, agarre-se na fé. Mas se buscar coisas que vai te engrandecer o filho, vai te ajudar o próximo, parasse de dar atenção se só para os probleminhas de voz xuxê. É claro, essa véia se sabe que todo voz xuxê se tem as coisinhas a se enfrentar, os probleminhas a se enfrentar. Mas e se mudar o jeito de enxergar as coisas? Se auxiliar o outro? Porque se vós xuxês forem se passar para pensar, os problemas de vós xuxês muitas vezes se é muito se é pequeno, perto de tantos problemas, que o irmãozinho do lado passa e vós xuxês nem vê, porque tá tão se preocupado. Dá-se tanta atenção no que tá ruim e esquece nas coisas boas que se tem. Esquece de agradecer pelas coisas boas que tem. É como se você estivesse, né, filho? É como se tivesse um papel todo cheio em branco. E tivesse ali um pequeno borradinho de um probleminha, vocês ficam se dando atenção só ali. E esquece de desfazer-se, né, filho? O caminhado, o escrito da vida de vocês, nos outros caminhos que se tem aí. Não se dá só atenção ao que tá ruim. Não é se largar-se de lado e fingir que não tá lá, né, filho? É procurar se resolver, mas não dá-se só atenção àquilo lá. Porque vem sim. Se não tá dando certo de uma forma, né, filho? Vai se tentar se fazer de outras até se dar certo. Não se há nada, meus filhos, que não se tenha solução. Claro. Quando a pessoa ouve a avó dizer perdoe, e a avó trabalha bastante com perdão, e a pessoa diz assim, eu perdoo, vó. Mas quando é pequeno, isso que ele fez aí não tem perdão não. Quando é uma coisa grande, uma maldade grande, vó, não é legítimo a pessoa carregar o ódio e o sentimento de vingança? Se a pessoa se fala que se perdoa só o que for pequeno ao joio dela, então ela não se pratica o verdadeiro se perdão. Se a pessoa queira se carregar dentro dela o ódio para com o outro, ela vai se fazer só o mal para ela mesma. Ela não sabe o que ela já fez para aquela arminha. Ela não sabe o porquê daquela arminha ter feito aquilo lá com ela. Ela não se sabe nesse momento da vida agora, mas já soube em outros momentos. Essa velha sabe que se tem-se muitas coisas. Quando te tira a vida do próximo, ou faz outras coisas se pior. Mas lembre, meus filhos, que vós xuxês não sabem. Não sabe a origem daquela situação ali.
E o perdão, filho, não há condição para o perdão. Não se há como uma pessoa se perdoar, se falar que vai se consegue se perdoar algo pequeno, mas não consegue se perdoar algo grande. É sem a condição. E isso é com ela mesmo. É a escolha dela. Uma coisa essa velha se fala, filhinho. Carregar-se o rancor, a amargura, filho, não vai te auxiliar em nada. Então que essa arminha tem que... A que sofreu, né, filho? A que sofreu as violênciazinhas da vida aí, as traição, em que aspecto que for, né, filho? É ela se trabalhar aqui dentro dela. E se fosse eu a fazer algo pro meu irmão? Não esqueçam os meus filhos, não esqueçam. Que pode ser vocês do outro lado a pedir-se o perdão de quem vocês precisam. Não se esqueça, a vida pode se mostrar isso a vocês. Às vezes você está na condição de se conceder o perdão. Outras vezes pode se estar na condição de se pedir o perdão. É claro, filho, que o perdão tem que ser algo de coração. O perdão verdadeiro é aquele que tranquiliza a outra pessoa. Não é um perdão com cobrança, não é um perdão com condição. Se os filhos acham que não conseguem perdoar, coloque-se no lugar do outro. Coloque-se na condição de suplicando perdão. Minha chaveira já se falou isso muitas vezes. Imagine a pessoa mais importante nessa vidinha terrena de vós xuxês. Imagine vós xuxês se suplicando pelo perdão. Pode ser ao contrário, filho. Pode ser ao contrário, pois estão todos aqui. Não se é à toa, filho. Não se é à toa. Sim. O que se deve fazer que possa auxiliar um recém-desencarnado? Isso se varia-se muito, né, filho? Cada arminha que desencarna, filho, se desencarna numa condição conforme o que ela se viveu aqui neste plano, né, filho? Auxílio sempre vai ter. Espíritos para recebê-los sempre vão ter. Só que às vezes nem todos se queixam. Naquele momento não está já preparado para aquele determinado auxílio, meu filho. Por isso que se tem tanta arma perambulando, às vezes atrapalhando, sem querer também, né, filho? Uns querendo fazer esse atrapalhado também. Mas essa, né, filho, a questão da condição, filho, que cada um se desencarnou, filho. Mas o auxílio sempre se tem. Que essa velha sempre orienta também, né, filho? É se buscar-se sempre em planos terrestres o que pode se conhecer. Essa velha não é só, filho, nas religiões que se praticam, né, que tem-se o contato direto, né, com os espíritos, filho, que se pratica esse conhecimento, não. Tem-se muita arma se trabalhando, filho, em muitas religiões diferentes aí, filho. Às vezes, né, não se sabe que está se trabalhando, mas está se trabalhando com os valores que vós se tem aqui na Terra, né, filho? Às vezes tem-se um filhinho que não banda, filho, que não se trabalha tanto que tem que se trabalhar com o amor, com o perdão, né, filho? Com compaixão pelo próximo, com entendimento pelo próximo, mas se tem-se numa outra religião, filho. Então, se sempre buscasse isso enquanto se estasse aqui na Terra. Mas quando se chega do lado de lá, filho, na hora que o filho se dá-se, né, filho, dá-se como se diz, né, filho, proximidade para os espíritos chegar, ele vai ter um auxílio sim, mas cada um, filho, desperta no momento. Tem-se já uns, né, filho, que já vai se despertado, né? Não se esqueça que são planos, né, filho, diferentes, são apenas planos. Tem-se, né, filho, os seus trabalhos também se do Jexu, né, filho? Com essa arminha, né, filho? Nos lugares mais densos,
fica cheia por conta deles, muitos trabalhos deixa, né, filho? Sim. O despertar, o estado de consciência desperto, é resultado de uma caminhada ou a avó tem alguma fórmula especial? Se tivesse, fiz uma formulazinha especial, essa velha não se tinha caminhado, né, filho? É xixim, filho, é xixim. Lembre-se que vós vocês estão sempre, filho, caminhando. E tem-se vários caminhos. E vai-se, filho. Não se pode é ficar chaparado, né? Vocês param para dar uns descansozinhos, mas continuam se caminhando, se esforçando. É fazendo, né, filho? Mesmo sem querer se fazer, se às vezes tem que, por exemplo, vir-se pra cá, os filhinhos não querem se vir. Por coisa pequenazinha que acontece, venha, se mostra que se é maior. Lembre-se sempre do que está por trás disso tudo, filho. Disciplina, né, que o filho se falou já no começo, disciplina. Fé. Sabedoria. Sabedoria, meus filhos, é-se muito conquistada na vivência. É-se nas esquinas, nas encrujas da vida. Observar cada situaçãozinha, né, que vocês passam. Tem cada, filho, cada ensinamento ao lado de vós vocês. Não é só onde vocês têm os costumes de se buscar, não. E aí vai se caminhando, né, filho, até se chegar ao estado pleno de vós vocês. Ô, vó Catarina, Salve, meu filho. como faz para se evitar as vaidades desta vida e as quedas que por meio delas podem ocorrer? Graças a Deus. Tenha-se em mente, né, filho, que tudo que vós vocês vão se fazer, filho, não pode ser para mais, nem se para menos, né, filho? Relacionando ao plano material, tem se buscam-se sempre dentro de vós vocês, filho, o meio termo, o equilíbrio, né, que se é se falado. Por exemplo, uma vaidade numa casa, num terreirinho, né, filho? O médium tem que se tomar muito cuidado. Às vezes acha que tá demais. Deixa-se passar na frente, né, filho, dos ensinamentos. Buscar-se sempre, filho. Sempre o equilíbrio. Sempre olhar para dentro, filho. Dentro de vós vocês. As atitudezinhas de vós vocês. Vocês sentem, gente. Vocês sentem. Quando vocês estão fora de si, vocês sentem. Preste-se atenção do que tira vocês do eixo. Quando dá-se muita atenção para o material, não é se deixar-se de lado. Não é se deixar de ter seu cuidado com vós vocês. É se cuidar sim, mas buscando o equilíbrio. Não é se deixar viver-se demais só espiritual, filhinho. Porque se você está aqui na terrinha, tem que se viver o que está na terrinha. Existe a vaidade no material, né, filho? A vaidade do lado espiritual, nos trabalhos espiritual, né, filho? Então deixe sempre o equilíbrio. Observar, filho. É sempre, filho, é orar e vigiar. Porque numa brechinha que vocês dá, essas pequenas coisinhas, né, pode desequilibrar vós vocês. O que a avó Catarina mais gosta de ver nos médiums? Quando os filhinhos fazem as coisas de coração. Quando os filhos fazem as coisas de coração? De coração. Quando os filhinhos olham-se para o outro com um olhinho de amor, de compreensão. Sabendo que cada trabalhinho que se é feito aqui por cada um, é grandioso, se feito com coração. Seja-se qualquer coisinha, colocar-se o toquinho do velho, seja o que for, se for feito com coração
E Xuxinha é grandioso pra véia, a véia se fica feliz quando se chega no terreiro e vê o joinho dos fios se abriando. Porque o brilho do joio do fio reflete o amor dentro do coração dos filhos. Essa é a alegria dessa véia. É saber que se o filho tiver isso, o filho se consegue se caminhar. Consegue se caminhar ao joio do pai, da forma que tem que se caminhar. Do jeito que essa véia se enxerga, né, filho? Que deve se ser o caminhado, cada se um se sabe. Cada se um se sabe. Mas o que alegra essa véia é isso, filho. É saber que os filhos estão a cada dia se crescendo. Seja uma palavrinha que essa véia se fala. Se internalizar dentro do filho, o filho já conseguir já praticar. Ah, essa véia já fica já muito já feliz. E essa véia tem se ficado já muito feliz com os trabalhos aqui, filho. Claro. Como a pessoa faz, vó, quando começa a caminhada na mediunidade, para ter certeza que não vai passar na frente? Confie. Confie. Confie nos guias. Uhum. Mas principalmente, meus filhos, confie em vós chuncheis. A confiança em vós chuncheis, às vezes tão difícil de se ter, de se adquirir, é uma luta diária. Lembre-se sempre, filhos, que essa véia sempre se fala para vós chuncheis. Os filhos são filhos do pai. Confia-se no pai, portanto confie em vós chuncheis. Confie-se nos ensinamentos do guia. Ouça as orientações que cada um se tem a passar para vós chuncheis. Se tem algo incomodando no filho, seja na incorporação, seja no que for, tantas dúvidas, né, filho? Que se tem quando os filhinhos começam no trabalho da incorporação, a primeira coisa é não se enxergar isso como uma coisa de outro mundo. Por que não se é, filho? Isso é só uma forma. Então, mude a maneira de se enxergar, essa forma de trabalhar. E confie que tem muita coisa a ser passada. E se o filho dentro dele, dentro da cabecinha do filho, tem algo incomodando o filho, já pergunte naquele ponto específico. Acho que isso não está bom. O que eu posso melhorar? Que as orientações vão te vir. O que não pode o filho é saber se quer alguma coisa ali está se incomodando, ele ir se levando isso para frente, e se levando isso para frente, sem buscar uma orientação. Busquem sempre, meus filhos, conhecimento. Tantas coisas deixam de ser passadas porque os filhinhos acham que vai chegar, né, as entidades se passar as coisas. Lembrem-se, meus filhos, que o trabalho é dos dois. Não é se passar-se na frente da entidade, mas é se saber que o crescimento é dos dois e que para o filho crescer, o filho precisa se buscar os conhecimentos. Quando o filho se deixa isso de lado, o filho não atrapalha-se só ele, né, filho? Atrapalha-se até o guiazinho. Porque às vezes falta-se o conhecimento do filho para se juntar com o conhecimento da entidade. Lembre-se, meus filhos, que o trabalho na Umbanda, a caridade maior, é para vós chuncheis. Sempre tenham isso nas cabecinhas de vós chuncheis. Aí entra não deixar a vaidadezinha passar na frente, né, filho? Eita. É lembrar que é para vós chuncheis. Não há nada, não se vai se fazer o que for na vidinha de vós chuncheis, principalmente dentro da Umbanda. Não é pro outro, meus filhos, é para vós chuncheis. Vó, cada paisagem abraça cada um conforme o que cada um tem dentro de si?
Graças a Deus, meu filho. É como se diz, né, filho? Cada um vai ouvir da maneira que quer se ouvir. Cada um vai ver da maneira que quer se ver. Depende, meus filhos, da maneira como que cada um se enxerga, né, filho? As coisas. Tudo, filho, depende da maneira que vocês vai receber aquilo lá. Às vezes, uma paisagem, né, filho? Pode ser bonita aos olhos de um e não se pro outro. Porque o olho do outro não quer se enxergar dessa forma. Assim, deve-se vós vocês enxergar a situação da vida de vós vocês. Tudo depende da maneira que vós vocês se olham. Às vezes um xingamento que vocês levam, gente, a pessoa não recebe como um xingamento, porque ela não ouviu como um xingamento. Assim, é a maneira que vocês devem enxergar. Mudando-se a maneira de enxergar. Mudando-se a maneira de viver. Se algo, os filhos enxergam algo como que não está bom, comece a imaginar aquela situação, as coisas boas que aquela situação, aquela paisagem traz. Às vezes vocês conseguem se enxergar assim como uma paisagem bonita, uma situação bonita, cheia de conhecimento, porque toda situação traz um conhecimento. Então se enxergue sempre. Enxergue-se da maneira que vós vocês queiram, que realmente seja. E vocês não querem se ver as coisas com olho de fiura, né, filho? Vocês sempre se buscam a beleza, né, filho? Sim. Às vezes vocês se deturpam, né? O significado da beleza, né? É a maneira de vós vocês se enxergassem. Vovó, comenta uma colocação do Caboclo Sete Flechas. Graças a Deus. Disse assim: tenham a Umbanda, meus filhos, como um modo de vida e não como uma religião. A Umbanda é cada um internalizar para dentro de si o que ela vem trazer. O amor, a caridade, um umbandista, a fé. E por que não se enxergar como uma religião? Porque não é se limitar ela aos dias de gira, meus filhos, aos dias de trabalho. É levar ela para a vida de vós chuncheis. A Umbanda é se vivida, meus filhos. É se lá fora, não é se dentro do terreirinho. O que vós chuncheis se aprende aqui, se ouve aqui, vai ser lá fora que vós chuncheis vão se mostrar. Se chão mesmo ou se no chão. É se internalizar os ensinamentos, os conceitos que ela traz e se praticar. E isso, meus filhos, não é se xoxe num diazinho. É se a todo momento. É vocês observar. Às vezes na correria da vidinha de vós chuncheis, vocês deixam-se passar-se desapercebido. Mas observa que sempre tem um ensinamento a ser aplicado. Graças a Deus. A gente sabe que o caboclo na Umbanda representa simplicidade, o herê a pureza e o preto velho a humildade. O que é a humildade verdadeira, vovó Catarina? Graças a Deus. A humildade, meus filhos, é cada um se aceitar como se é. Não se significa não se ter os recursos materiais, não. É cada um se aceitar-se como é, reconhecer-se como é, buscar-se a melhorar o que tem-se a melhorar, reconhecer o que errou com o próximo, pedir-se perdão,
desculpa. A humildade é ajudar o próximo, sem pretensão nenhuma. A humildade, meu filho. A humildade não se é falar que se é humilde, é se viver. É se viver. Não é não se ter menos, se ter mais. Não se tá ligado à coisa material. Tem-se tantas armas, se muito se humilde, com tantos recursos, como tem-se tantos filhos sem nadinha de recurso material, com tanto orgulho no coração. A humildade é se despir da maior chaga que vós vocês carrega. O seu orgulho, né, filho? É se despir dessa chaguinha que muitas vezes se acorrenta os coração, se tampa as visões de vós vocês. A humildade é saber que tem muita coisa a se aprender, né, filho? Mas também se tem a ensinar, e é se dispor a ensinar quando tem essa possibilidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual seria então a sua mensagem final para o encontro de hoje? Graças a Deus, meus filhos. Carregue, meus filhos, em cada ato de vós vocês. Tudo que os filhos fossem fazer, faça-se com o coração aberto, com amor. Lembre-se, meus filhos, que não se tem nada na vidinha de vós vocês, meu filho, que não se possa ser resolvido. Quando se coloca dentro do coração de vós vocês o amor do nosso Pai. Lembre-se, meus filhos, que a caminhada é longa, pode ser árdua, sim, mas que tudo vai se depender das maneiras que os filhos enxergar. É os filhos saber que os filhos estão caminhando, mas que na frente do filho tem-se Deus se guiando o filho. Graças a Deus. É saber que se está caminhando, mas que na frente do filho tem Deus guiando. Graças a Deus, meu filho. É ter fé ali em cada momento, vó. Em cada momento. Não se esquecer da fé nos momentos de alegria. Não é só se recordar dela nos momentos de aflição. Se titubeia na fé, é nos momentos de alegria que esquece, né, filho? Esquece do Pai. Aí na aflição se recorda. Então lembre-se que sempre, seja nas alegrias, nas comemorações, seja nas aflição, Deus está na frente. E todos os guias, mas nunca se esqueça do Pai maior. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a sua falange através de vós, aqui hoje, em diálogo com os espíritos, em Bom Despacho, Minas Gerais, viu, vó? Graças a Deus, meu filho, que o filho, sempre se permaneça com essa arma abençoada, viu, filho? Caminhe-se sempre, filho. Lembre-se, filho, que se na sua caminhada, Pai se está na frente, viu, filho? Não se esqueça. Que assim seja. Graças Não vou esquecer a Deus, não, vó. meu filho. Obrigado, vó. Graças a Deus.
A sineta do céu bateu, a sineta do céu bateu, Oxalá já disse que é hora. Eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora. A sineta do céu bateu, a sineta do céu bateu, Oxalá já disse que é hora. Eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas adorei, só os pretos velhos. Graças a Deus. Sabedoria, meus filhos, é muito conquistada na vivência. É nas esquinas, nas encrujas da vida. Observar cada situaçãozinha, né, que vocês passam. Tem cada ensinamento ao lado de vós, vocês. Não é só onde vocês têm os costumes de se buscar, não. E aí vai se caminhando, né, filho? Até se chegar. Pai não te dá uma cruz que não se pode carregar. Então, se se está passando por uma situação, é porque se consegue se enfrentar assim. É se buscar as forças, filho, nas palavras do Pai, nos conselhos. Mas principalmente, né, saber que tem a força dentro de vós, Xuxê. Ninguém se mantém em segredo, né, filho? Deus te vê tudo que vós, Xuxê, se faz. E vocês não se esconde nada de vós, Xuxê, mesmo. E quer, filho, quer pena maior que a consciência pesada de vós, Xuxê, filho? A Umbanda é cada um internalizar para dentro de si o que ela vem trazer. O amor, a caridade, um umbandista, a fé. E por que não se enxergar como uma religião? Porque não é se limitar ela aos dias de gira, meus filhos, aos dias de trabalho. É levar ela para a vida de vós, Xuxês. A Umbanda é se vivida, meus filhos. É se lá fora, não é se dentro do terreirinho. O que vós, Xuxês, se aprende aqui, se ouve aqui, vai ser lá fora que vós, Xuxês, vão te mostrar. Se chão mesmo ou se no chão.